1940, quando entrou em vigor o Código Penal que cumprimos hoje, não havia ultrassonografia para identificar que um bebê era anencéfalo ou tinha qualquer outra malformação. Não era possível realizar a fertilização in vitro ou a inseminação artificial. O movimento feminista ainda não tinha acontecido e a pílula anticoncepcional não existia. Temas ligados à saúde muitas vezes são levados às altas instâncias judiciais por não estarem sequer previstos nas leis, dada a evolução da medicina e as novas tecnologias. Hoje nós vamos conversar sobre como a saúde se destaca no novo texto do Código Penal. O nosso convidado é Bernardo Campinho, secretário executivo da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB do Rio de Janeiro. Bernardo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui e poder dialogar com o Canal Saúde, com nossa audiência, sobre os temas da saúde no novo Código Penal, ou no projeto de um novo Código Penal, melhor dizendo. Então, Bernardo, para a gente partir bem do comecinho mesmo, hoje, se a gente fosse ver esse histórico de 1940 para cá, que evolução, que questões da medicina poderiam forçar uma alteração do Código Penal? Como eu disse na abertura do programa, né, muitas coisas, a medicina e a tecnologia avançaram muito e o Código Penal hoje, que a gente cumpre hoje, não prevê essa tecnologia, esses avanços. O que você citaria como exemplos disso e como partes importantes para a alteração do Código? Bom, eu destacaria desde o início, além de tudo que já foi pontuado na abertura do programa, o fato de que hoje nós já estamos não só num passo adiantado da biotecnologia, com a reprodução assistida, a partir da inseminação artificial, como já estamos na discussão da clonagem terapêutica, a partir das diversas pesquisas com células-tronco. Você hoje tem diversos avanços da nanotecnologia, da informática, enfim, que podem pôr em risco a saúde ou a intimidade das pessoas. E isso era imprevisível na década de 40. Na década de 40, como você disse, a gente não tinha nem ultrassonografia, se descobria o sexo do bebê na hora do parto. Hoje, a gente já tem uma preocupação, por exemplo, em impedir sexagem, ou seja, que os pais possam escolher o sexo do bebê já... É o extremo oposto, Exatamente, né? Ou seja, de impedir um tipo de determinação por meio da medicina reprodutiva, já do gênero, ou do sexo, melhor dizendo, antes da concepção. A gente já sair do consultório, na consulta, sabendo, eu quero ter uma menina de olhos azuis. Tem uma preocupação ética muito grande com a clonagem. Inclusive, muitos países como o Brasil criminalizam a possibilidade de clonagem humana. Mas há uma discussão hoje sobre clonagem terapêutica a partir do debate sobre células-tronco, que inclusive chegou ao Supremo Tribunal Federal. E nós temos cada vez mais pesquisas sobre novas doenças, avanços na psiquiatria, avanços, como já disse antes, na medicina reprodutiva, novos tratamentos de saúde. E o que era considerado crime ou ilícito nos anos 40... Ou nem considerado nada. Ou nem considerado nada. Já tem um outro panorama hoje. Nos anos 40, você considerava que uma mulher, por exemplo, que efetivamente se dedicasse à atividade de prostituição, não estava protegida contra o crime de estupro. Hoje, essa concepção moral já desapareceu. Por outro lado, nunca se podia imaginar uma revolução como a da biotecnologia, e hoje a gente já trabalha com panoramas como o tráfico de órgãos, para fingir... E a gente não tendo isso previsto nesse Código Penal, como é que se tem trabalhado com essas questões, assim, além das emendas que já foram feitas ao longo desses 70 anos aí de Código Penal, né? Assim, várias emendas foram sendo lançadas no Código para tentar atualizar, mas ainda assim essas emendas não acompanham ainda, não dão luz de fato a essas alterações da modernidade, né? Sim. Como é que se lida com isso judicialmente hoje? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer duas coisas muito importantes. Primeiro, esse código foi promulgado nos anos 40, durante o Estado Novo na era Vargas, ou seja, não houve nenhuma discussão democrática. No auge de uma ditadura. No auge de uma ditadura, foi elaborado por uma comissão de juristas e definido por decreto-lei. Houve uma modificação no fim da ditadura militar, na parte geral, ou seja, onde você define crimes e penas, os conceitos operacionais do código. Mas toda base da legislação penal brasileira, do Código Penal brasileiro, ela é anterior à redemocratização. E segundo, o Código Penal não é o lugar para se fazer política de saúde. Então, ele é uma forma de defender a saúde, de defender bens ligados à saúde,
mas eu não vou resolver questões como reprodução assistida, por exemplo, que até hoje não tem uma lei no Brasil disciplinando o tema, pelo Código Penal. O Código Penal pode proteger alguns aspectos, como, por exemplo, criminalizar tráfico de órgãos ou algum tipo de clonagem de células adultas, mas isso tem que ser posto em lei. E por isso é necessária uma alteração legislativa. Eu só posso punir se houver lei definindo isso. O código, na verdade, ele vem depois de uma lei, ele vai identificar como punir algo que foi uma contravenção a uma lei específica, é isso? O Código Penal, na verdade, é uma forma de sistematizar a legislação penal e de defender certos bens jurídicos que são, muitas vezes, direitos humanos fundamentais da população. Vida, saúde, liberdade, propriedade. Então, só pode haver punição se o crime estiver previsto em lei. Não há crime sem lei prévia que o defina, isso já está na Constituição. Então, se eu acho importante criminalizar tráfico de órgãos, tem que estar previsto numa lei. Se eu acho importante criminalizar algum tipo de clonagem ou de manipulação indevida de material genético humano, isso tem que estar previsto em lei. E, de uma certa forma, isso já tem sido feito pela legislação especial no Brasil nos últimos 20 anos. Ora pela defesa do consumidor, ora pelo direito ambiental, ora por regulações de biotecnologia, como a lei de biossegurança. Quer dizer, o que você está me dizendo, então, é que não é tão grave essa distância temporal que nós temos da última votação, adequação desse código, né? Porque você tem as leis em paralelo andando com o tempo, é isso, não? Sim, você tem reformas paulatinas e gradativas, mas o problema é que você transforma toda a legislação penal numa colcha de retalhos. Então, o código dos anos 40, com uma concepção dos anos 40, aí você tem uma lei aqui da década de 2000 que diz outra coisa completamente oposta ao espírito do código, aí você tem que compatibilizar isso tudo, manusear tudo isso é muito difícil. Um dos méritos desse código é de trazer toda a legislação especial para o código. Então, a gente revoga as leis especiais, organiza, dá uma sistematicidade, cria critérios uniformes de aplicação, e aí no mesmo código eu vou tratar de questões sobre saúde, biotecnologia, crimes ambientais. Coloca tudo num mesmo pacote ali. Agora, a gente tem algumas questões bem polêmicas, sobretudo nessa área que você atua, né? Com relação ao aborto, com relação à mudança nas penalizações com relação a drogas, né? E ortoeutanásia. Então, como é que se tem nesse momento de mais polêmico que você acredita aí que ainda tenha muito pano para a manga nessa discussão? Bom, e um dos méritos desse código, além de sistematizar e trazer toda a legislação especial para o corpo do código, é justamente também trazer novas regulamentações penais para novos temas e revisitar questões que nos anos 40 estavam disciplinadas de outra forma. As que estão ligadas, desculpa te interromper, mas as que estão ligadas à saúde parece que são as que mais causam polêmica, né? Sim. Drogas e aborto, principalmente, né? A política de drogas foi o ponto onde o código mais avançou. E é o que tem causado maior controvérsia, porque ele radicaliza uma tendência legislativa que o Brasil já consagrou há quase 30 anos de descriminalizar o usuário. Que avanços são esses, você pode... Claro, no que tange especificamente a política de drogas, a lei de 2006 já não prevê pena de prisão, privação de liberdade. Eu crio outras medidas educativas no lugar. O projeto de Código Penal, como proposto, ele radicaliza isso, descriminalizando o consumo e o plantio para o consumo do usuário, desde que vinculado a uma quantidade que vai ser definida pela autoridade de saúde para consumo individual e que o juiz vai poder verificar no caso concreto. Mas o próprio código já estabelece como um padrão mínimo, ou seja, nesse caso há uma presunção de que esse consumo é para uso individual e que, portanto, não deve ser criminalizado se a pessoa for apreendida ou encontrada com quantidade suficiente para consumo por 5 dias. Ele também cria um tratamento mais benéfico para a pessoa que compartilha drogas com outros, o sujeito que, por exemplo, divide com os amigos ou compartilha com os amigos droga. Ele penaliza isso com pena de prisão até 1 ano, mas é muito mais benevolente do que a legislação atual. E o que ele pune também é o chamado uso ostensivo perto de escolas ou locais públicos de relevância, mas não pune com pena de prisão, pune com medidas educativas
e com chamadas penas restritivas de direito ou penas alternativas, prestação de serviço à comunidade, multa, enfim. Aborto. Aborto é um tema que nos anos 40, por incrível que pareça, o Código vigente avançou, porque na época ele passou a prever as excludentes do risco de vida para a mãe, que já existia na legislação anterior, e no caso de estupro. Então, por incrível que pareça, ele era nos anos 40 um avanço. Hoje, não é mais. A legislação brasileira, ela se encontra profundamente defasada em relação ao contexto das leis de aborto no mundo. Esse código, que segundo a própria comissão construiu uma solução compromissória, ou seja, entre os interesses do feto e o direito da mãe ao próprio corpo e à própria intimidade, ele avança no sentido de prever outras hipóteses em que não há crime de aborto. Por exemplo, quando houver risco à saúde da mãe, risco de vida mais amplo, não imediato, e risco à saúde física ou mental, em que 2/3 dos países filiados às Nações Unidas já não consideram aborto quando você tem risco à saúde física e mental da mãe. Então o Brasil já está atrasado, e muito atrasado nesse aspecto. Ele também legaliza aquilo que o STF já decidiu, que não há crime quando você tiver anencefalia. Mas ele amplia isso dizendo que não só não há crime quando houver anencefalia, como também quando você tiver uma incompatibilidade do feto com a vida extrauterina, que a anencefalia é uma possibilidade de incompatibilidade, Tem existem várias outras. malformações, né? Acrania, enfim, é um outro exemplo. Ou quando houver impossibilidade de vida independente, uma cláusula nova que tem causado muita polêmica, porque você tem síndromes muito graves como Edwards, Down, fatal, que, em tese, elas não criam exatamente uma incompatibilidade extrema com a vida, mas criam uma impossibilidade de vida independente. E esse código também tem uma questão de bioética muito importante, de biotecnologia, que ele ele impede, melhor dizendo, ou melhor, ele possibilita o aborto não só nos casos de estupro e qualquer tipo de violação sexual, ele expande a possibilidade de aborto nesses casos, como também quando houver o uso forçado de inseminação artificial. Ou seja, quando a mulher for submetida à inseminação artificial contra a sua vontade. Nossa, ele está prevendo uma possibilidade que não é exatamente comum, mas pode acontecer. Ou seja, ele está tentando ir um pouco além do que o nosso conhecimento habitual sobre a matéria já tem. E, inclusive, algo que, de certa forma, é uma possibilidade que vem com esses novos desenvolvimentos da medicina reprodutiva e da biotecnologia. Isso pode começar a custar barato e realmente ser feito dessa forma. E a última grande alteração sobre aborto é uma previsão de que ele poderia ser lícito, ou seja, permitido até a 12ª semana da gestação, se um médico ou um psicólogo atestar que a mãe, no caso, não tem condições de arcar com a maternidade, que a mulher não tem condições de arcar com a maternidade. Isso que é bem polêmico, eu vou guardar essa última parte para a gente continuar conversando no próximo bloco, porque, de fato, como é que vai se definir qual é a capacidade de uma mãe, quem será esse profissional? Assim, isso abre uma série de precedentes para que o aborto se torne realmente legal em vários aspectos. Mas a gente vai guardar essa discussão para o próximo bloco, Bernardo. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a saúde no novo Código Penal. Com a gente no estúdio, Bernardo Campinho, secretário executivo da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB do Rio de Janeiro. Então, Bernardo, eu te interrompi no finalzinho do bloco anterior, porque você trouxe aquela questão das 12 semanas ali para o aborto, a permissão do aborto até a 12ª semana, quando se ficar constatado que a mulher não tem condições, por exemplo, emocionais para levar essa gravidez adiante, é isso? Essa condição emocional é considerada? Quais são as limitações aí desse aborto até a 12ª semana? Bom, esse marco de 12ª semana não é exatamente um chute, é um padrão internacional de considerar que no primeiro trimestre de gravidez você teria uma prevalência dos direitos da mulher sobre os interesses do feto. Em geral, os países que permitem o aborto, ainda que sem nenhuma justificativa, trabalham com esse patamar de 10 a 14 semanas, em que você... E por que 10 a 14 semanas? Porque na 14ª semana, mais ou menos, é formado o sistema nervoso central e você começa a ter os interesses do feto ganhando
uma maior relevância, uma maior proeminência. Agora, desculpa até te interromper mais uma vez, mas é até interessante citar que os países mais conservadores da Europa, como Portugal, por exemplo, limitam na 12ª semana. Outros na 10ª? Portugal na 10ª. E aí os outros países vão além da 12ª? Em geral, o marco na Europa é a 14ª semana. A Itália fala em 90 dias, que dá mais ou menos 13 semanas. O Portugal, por meio de um referendo popular em 2007, aprovou, que depois foi concretizado por uma lei do parlamento português, a descriminalização do aborto até a 10ª semana. Então, esse parâmetro de 10 a 14 semanas é um parâmetro mais ou menos adotado na legislação comparada, e o Brasil ficou mais ou menos no meio do caminho na 12ª semana. Mas ele não descriminalizou sem qualquer motivação ou por mera vontade da mulher. Na Europa, sim, né? Depende do país, mas em geral, Portugal, Canadá, que não está na Europa, mas é um outro bom exemplo de descriminalização do aborto. Estados Unidos, em geral, eles descriminalizaram sem necessidade de apresentação de um motivo. Sem justificativa. Depois da 14ª semana, não é que não pode ser feito, mas aí eu tenho que apresentar uma razão específica. Por exemplo, anencefalia, um risco de vida para a mãe, um risco à saúde física e mental. A partir da 14ª semana, como os interesses do feto já são importantes ou preponderantes, o suficiente para serem colocados no mesmo patamar dos direitos da mãe, eu tenho que apresentar um motivo mais relevante no sentido de preservar a saúde e a vida da mãe ou algum outro interesse protegido como direito humano fundamental. Mas voltando à legislação brasileira, ela exige que um médico ou psicólogo ateste até a 12ª semana que a mulher não tem condições de arcar com a maternidade. Isso é inspirado no modelo inglês que privilegia a relação de privacidade da mulher numa relação médico-paciente. Ou seja, em confiança com o seu médico, ela poderia construir uma solução que melhor preservasse a sua autonomia, a sua saúde, a sua vida. Então, a comissão não esclareceu o que é isso, mas entrevistas posteriores de membros da comissão dão conta de que nós estamos falando, por exemplo, de mulheres que têm engravidam em idade muito avançada, ou têm um número excessivo de filhos e baixa condição socioeconômica, ou, por exemplo, sofrem de alguma condição que não apresenta um risco imediato, ou um risco grave à sua saúde física ou mental, mas com o tempo podem comprometer a convivência com o bebê ou até a relação familiar. Isso não é só opinião dos membros da comissão de juristas, mas também é mais ou menos o que a gente colhe da legislação internacional, que são casos que vão acabar servindo de parâmetro. Agora, é um ponto polêmico, porque isso depende não de uma autorização judicial, aliás, nenhum das hipóteses que eu mencionei precisa ser autorizada por juiz se o código for aprovado, se o novo código for aprovado, mas seria decidido por um médico ou por um psicólogo. Então, esse novo desenho legal das excludentes de crime de aborto, eles dão muito poder aos profissionais de saúde, principalmente aos médicos e aos psicólogos. Porque isso não necessitaria necessariamente de um processo judicial. Não, somente com atestados já seria possível realizar o aborto. Nessas 4 hipóteses que eu mencionei, risco de vida e saúde, violência sexual e uso forçado de inseminação artificial, ou, no caso da anencefalia, impossibilidade de vida independente ou incompatibilidade com a vida. E no caso da 12ª semana, se a mulher não apresentar condições de arcar com a maternidade, isso pode ser decidido independente de autorização judicial. Isso será feito em conjunto com o médico. Há alguns requisitos que variam, por exemplo, pode ser só um médico se for um risco para a saúde, mas na anencefalia eles pedem o atestado de pelo menos 2 médicos. Uhum. Ou em qualquer forma de malformação que gere uma incompatibilidade com a vida. Mas ainda assim é um avanço considerável, né, nessa possibilidade de se dar essa opção à mãe. Não deixa de ser um pouco de se lamentar que a comissão perdeu a oportunidade de tratar o aborto como questão de saúde pública e não como uma questão criminal. O aborto é um ponto que nós hoje temos a convicção de que é uma matéria de saúde pública que envolve a proteção do direito das mulheres de terem autonomia reprodutiva, de poderem fazer suas escolhas e não estarem submetidas a riscos desnecessários. É uma segunda punição, né? É uma segunda punição, infelizmente. Mas a comissão avançou timidamente, mas avançou. Meu único receio é que talvez isso não seja mantido no Congresso Nacional, dada a atual correlação de forças. Muita água ainda vai rolar ali nessa tramitação toda. Agora, tem 2 pontos também polêmicos, me parece, na verdade, um mais, que é a ortotanásia, e a eutanásia, que também está incluído
estão incluídos nessa discussão do novo código? Até só para a gente poder definir melhor qual é a diferença de um e outro, a eutanásia é a indução da morte, não é isso? E a ortotanásia é simplesmente deixar que a morte aconteça, não é isso? As definições são perfeitas que você adotou, sinteticamente falando, tentando simplificar para quem está nos acompanhando agora. A eutanásia exige uma postura ativa, ou seja, é um comportamento de provocar a chamada morte piedosa. A pessoa que, de alguma forma, embora esteja viva, tem tamanho sofrimento no fato de estar viva, que aquilo viola de tal forma flagrante a sua dignidade. A gente viu duas representações muito boas no cinema, com os filmes Menina de Ouro e Mar Adentro, que por alguma coincidência da vida saíram no mesmo ano. E Fale com Ela também, é bem interessante. Fale com Ela, de certa forma, mas naquele caso não houve uma eutanásia, ela morreu. Então, a eutanásia exige um comportamento ativo e o Código Penal não regula a eutanásia hoje. Nós sabemos que isso, na verdade, seria tratado como um homicídio mais atenuado. Você teria o direito a reduzir a pena, reduzir, né? Mas a pena de 1/3 a 2/3, mas continua sendo homicídio, e você parte de 6 a 20 anos. O novo Código Penal, ele cria o crime de eutanásia, mas cria uma regulamentação mais branda. Por quê? Primeiro, ele pune de 2 a 4 anos. Segundo, ele abre a possibilidade do juiz, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, se a vítima mostrar laço de afeição ou for parente da vítima, ou melhor, se a vítima tiver uma relação de afeição ou de parentesco com o agente do crime, de inclusive não se aplicar a pena. Seria crime, haveria processo, mas poderia se deixar de aplicar a pena por uma razão social e emocional. A ortotanásia não se confunde com a eutanásia. Aí eu tenho a equipe médica, no caso o Código Penal, o projeto na sua redação impõe que ela só pode ser feita a ortotanásia por médicos. É você decidir que não vai prolongar artificialmente a vida. É o contrário da distanásia, que é levar a vida às últimas consequências, aconteça o que acontecer, é a obsessão por se manter a vida a qualquer custo. Na ortotanásia eu reconheço que, num certo momento, a morte é parte do processo da própria vida. E que o que a gente precisa fazer é tratar só dos cuidados paliativos, ou seja, diminuir a dor do paciente nesse momento em que ele está completando o seu ciclo de vida natural. O projeto descriminaliza completamente a ortotanásia. Isso é importante porque houve muita controvérsia judicial sobre o assunto. O Conselho Federal de Medicina regulamentou numa resolução sua que o médico poderia praticar a ortotanásia, que não seria infração ético-disciplinar. O Ministério Público tentou suspender essa disposição do CFM, conseguiu num primeiro momento, mas depois o próprio Ministério Público Federal recuou, nessa disposição. Então, ortotanásia não é crime, já há uma consciência no Brasil hoje de que não é, mas é bom que o Código Penal assim estabeleça. E é importante também porque no caso da ortotanásia, ou a pessoa tem que ter deixado alguma disposição, ou se manifestado no sentido de que não gostaria de ser mantida artificialmente viva, ou ter sua vida prolongada de forma obsessiva, ou então que algum parente obedecer da ordem de parentesco, começando com os ascendentes, indo para os descendentes, enfim, aquela ordem sucessória, que algum parente tome a decisão. Mas é importante ressaltar, tem que ser praticada por médicos para ser ortotanásia. E nesse ponto aí você acha que avança ou causa polêmica? Ela deixa em descoberto os casos de ortotanásia, por exemplo, praticada por leigos, ou seja, pessoas que têm um parente idoso ou um parente doente que mora em casa e que decidem fazer isso por conta própria. Essas pessoas acabariam sendo enquadradas na eutanásia. Pode ser que elas tenham uma compreensão do juiz. Por descuido até, né? Por descuido. Ou assim, por abandono. Ou até falando mesmo assim, por deliberação, por piedade. Porque tanto a eutanásia quanto a ortotanásia, elas sempre partem de um juízo de piedade, de comoção, de que viver naquelas condições e manter a vida nessas condições é indigno. Mas, infelizmente, o projeto poderia ter avançado mais no sentido de estender essa descriminalização da ortotanásia também para quem cuida de doentes em casa, ou de doentes terminais, ou por descuido, abandono, ou até por deliberação, faz isso, mas imbuído num sentimento nobre. O que essas pessoas vão enfrentar é um processo judicial, poderão ter uma pena reduzida, ou, no caso da eutanásia, se convencerem o juiz de suas razões e laços de afeição, a não aplicação da pena, mas é sempre um incômodo.
Bernardo, a gente está finalizando o programa e eu queria que você trouxesse um pouco da sua opinião sobre essa discussão toda do Código Penal. A sociedade está aproveitando isso e o que a gente pode ter como resultado, imaginando que esse código possa se manter atualizado por bastante tempo, como se esse último, né, que a gente tem ainda em vigor, né, são 70 anos, aí ele está desatualizado. O que fazer para criar um novo código que possa acompanhar, se atualizar e trazer a discussão à tona de temas tão importantes como esse que você está citando? Bom, em primeiro lugar, todo debate na sociedade democrática é salutar. O código anterior foi produzido por uma comissão de especialistas e imposto de cima para baixo pelo governo. Então, esse já nasce, pelo menos, se vier a nascer, numa perspectiva mais salutar de envolver a sociedade para o debate público e as controvérsias que ele tem alcançado. Se tem algo de positivo nessas controvérsias, é de que elas têm mobilizado uma parte sensível da opinião pública para os temas que o Código trata. Então, o Congresso vai abrir audiências públicas, provavelmente, para tratar disso junto aos senadores e deputados. As pessoas podem participar se mobilizando por meio de petições ao Congresso ou de manifestações públicas. Muitas entidades de classe, associações como a própria OAB, o Conselho Federal de Serviço Social, o Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Enfermagem, ligadas mais à área da saúde ou em relação à defesa de direitos, como a OAB. Ou seja, são discussões setorizadas, né? Importantes. Mas essas entidades têm promovido debates públicos e apoiado, em parte, o texto que está no Código Penal e pedindo atualização em outros aspectos. Então, não é uma receita de bolo, ele vai tramitar no Congresso Nacional, essa tramitação vai ser longa, você vai ter que dialogar com os partidos, com a sociedade civil, com o governo, porque em alguma medida esse Código Penal vai trazer novas disposições e novos impactos para o governo. Quando eu, por exemplo, descriminalizo o aborto em caso de risco de saúde, eu vou ter que ter a rede pública de saúde preparada para isso, mas eu acho que pelo menos já salutar a discussão e eu acho que embora tenhamos uma perspectiva de tramitação longa, eu acho que pelo menos o código tirou o bode da sala, ou seja, ele trouxe assuntos que eram tabus para a discussão pública. Que já é um grande avanço, né, Bernardo? Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Amanhã, o nosso programa debate o novo Código Penal Brasileiro com a apresentação de Renato Farias. E você também pode participar. Entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br, para enviar perguntas e comentários ou ligue para 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A gente se vê na próxima semana. Até lá!